Olá, meu nome é Vanessa. Vou estar aqui hoje mostrando meu plano de ensino e o meu plano de aula. Como eu tô sozinha, então, assim, foi o método que eu achei mais fácil para poder estar gravando e estar mostrando o meu plano de ensino. Aqui eu tenho meu plano de ensino sobre termoquímica, onde eu mostro meus objetivos, conteúdos básicos e específicos, a metodologia, meu método de avaliação. Aí aqui no verso do meu plano de ensino, eu tenho a minha bibliografia. Aí aqui atrás eu tenho a bibliografia que foi utilizada para preparar o plano de ensino e o plano de aula, né? Aí aqui agora eu tenho meu plano de aula 1. Nesse primeiro plano de aula, eu busco dar introdução ao conceito de termoquímica, as unidades de medida, os processos endotérmicos e exotérmicos. Eu começo a aula expondo o conteúdo para os alunos, tendo um diálogo com eles, e depois eu exponho o conteúdo no quadro. Aí, mediante a exposição de conteúdo no quadro, eu sigo com uma sequência de atividades para que a gente possa estar exercitando o que foi aprendido, tirando dúvidas e aprimorando o conhecimento. Aí aqui tem mais algumas atividades. Aí aqui algumas atividades sobre os processos endotérmicos, exotérmicos, tá? Sobre a termoquímica. Aí esse é o plano de aula 1. Aí já no nosso plano de aula 2, a gente trabalha com a termoquímica, envolvendo a entalpia e os fatores que a alteram. Aqui eu começo a aula relembrando a aula passada e dando introdução e continuidade ao conteúdo, trabalhando a entalpia. Aí aqui a gente fala um pouquinho sobre a entalpia, passa o conteúdo no quadro. A gente também entrou um pouquinho no assunto da entalpia de combustão. A gente fala dos tipos de entalpia, calor de reação, entalpia absoluta. Aí aqui, no final da aula, passei uma lista de exercícios para que a gente possa estar resolvendo juntos, envolvendo cálculos de entalpia, para que os alunos participem, a gente resolver junto e poder resolver essas questões e estar trabalhando elas e fixando conhecimento. Aí aqui eu tenho meu plano de aula de número 3. No plano de aula número 3, a gente fala um pouquinho da entalpia padrão. Aí aqui a gente trabalha um pouquinho com gráficos, análise de gráficos de entalpia, né? Aqui. Exemplos com as reações e atividades para análise de gráficos de entalpia, de reações endotérmicas e exotérmicas. Aí aqui tem uns exercícios para serem resolvidos em sala, para analisar junto dos alunos, para que se fixe conhecimento, tire dúvidas e que possam ser usados de exemplo para estudos posteriores, para provas e atividades avaliativas. E aqui também. No plano de aula 4, encerrando o conteúdo da disciplina, a gente fala um pouquinho sobre a lei de Hess e a aplicação e usando ela com a aplicação da matemática. Aí aqui eu falo um pouquinho da introdução ao conteúdo, sobre o que é essa lei, né? Aí eu passo exemplos com resoluções passo a passo, para que os alunos possam entender como é feito esse cálculo. E também falo um pouquinho sobre como multiplicar a equação. Falo também de dividir toda a equação e aplicação da lei de Hess.
Aí eu dou um exemplo de aplicação para essa lei. Aqui a folha. Aí aqui é o passo a passo para resolução. Aí exercício de fixação sobre a lei de Hess, para que os alunos possam fixar o conteúdo e para a gente resolver junto essas atividades, para que haja uma maior fixação e que o aluno aprenda melhor o conteúdo, tire suas dúvidas. E aí, no final da aula, a gente fala um pouquinho sobre o conteúdo que foi aprendido. E para avaliação, como eu coloquei no meu plano de ensino, no final das 4 aulas, uma avaliação com todo o conteúdo para avaliar o conhecimento que o aluno adquiriu durante as 4 aulas. E todas as atividades que foram feitas em sala de aula também serão levadas em consideração pela participação, desenvolvimento do aluno e o seu grau de desenvolvimento durante as aulas. E é isso, o meu plano de aula e o meu plano de ensino que foi feito. E só, muito obrigada.